O assunto é o seguinte, pessoal. Ó, tá ali no edital do Enem, ó, descrição do movimento e sua interpretação. A maioria das pessoas não pega, mas nós vamos ver direitinho o que está no edital, né? Tópico por tópico até o final da nossa revisão, que é totalmente gratuita se você assistir ao vivo aqui, sempre nas segundas e quintas, das 19 às 20 horas mais ou menos, tá, pessoal? A gente pode estender um pouquinho mais, pode ser um pouquinho mais curtinho, mas geralmente por aí. Em alta resolução você assiste no canal Premium, seja Premium, tá? Que você vai ter todas as aulas gravadas sempre no canal Premium com os slides, esses que eu estou passando, vão estar disponíveis sempre os slides, tá? E com todas as questões do novo Enem resolvidas, tá? Tem um perfil lá que é correção de provas, eu posso até te mostrar depois, que tu vai ter todas as questões do Enem resolvidas ali no quadro branco, beleza? Vamos então, segue o baile, hoje tá fluindo, show de bola, a transmissão tá lisinha, espero que vocês estejam ouvindo bem aí, depois eu pego o retorno, fiz uns testes antes, acho que tá tudo ok. Bom pessoal, vamos começar com o primeiro movimento especial, que é o movimento retilíneo e uniforme. Classificação. Trajetória retilínea. Vocês lembram na aula passada de conceitos básicos? Nós falamos de uma grandeza muito importante, que é a grandeza aceleração. Nós temos duas componentes da aceleração. Existe a componente centrípeta. Para que serve a centrípeta mesmo? Para fazer curva. E temos a componente tangencial da aceleração. Para que serve a componente tangencial? Para mexer o ponteiro do velocímetro, ou seja, mexer o módulo da velocidade, certo? Se eu estou começando o MRU dizendo que a trajetória é retilínea, se é retilínea é porque não há curva. E se não tem curva, o que nós temos? Não temos aceleração centrípeta, porque se tivesse eu teria curva. Agora, uniforme, o que é o movimento uniforme? Módulo da velocidade constante. Se o módulo da velocidade é constante, o que nós temos? Nós vamos não ter aceleração tangencial. Porque sempre que tem componente tangencial, eu tenho mudança no valor da velocidade. Como eu não tenho nem curva, nem mudança no valor da velocidade, a velocidade é sempre o mesmo valor, então eu não tenho tangencial. O MRU é o único movimento com aceleração nula, porque a aceleração pode ter uma parte de curva e uma parte de variação de módulo. O MRU não tem nenhuma das duas, então é o único movimento sem a aceleração. Beleza, pessoal? Agora, como é que eu calculo a distância? Na aula passada também, nós vimos que a velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Então, sempre eu posso ter que um deslocamento é uma velocidade média vezes o tempo. Bom, como o MRU tem sempre a mesma velocidade no início, no meio e no fim, ele não muda a velocidade, não pode mexer o ponteiro do velocímetro, a velocidade média é essa mesma velocidade que está do início ao fim. Então, no MRU, a única expressão que tu vai usar é que D igual a V vezes T. Só essa, ou ΔT. Melhor até do que D igual a VT. Muita gente gosta desse triângulozinho. Como é que é esse triângulozinho? É o famoso Deus está acima, tá? Deus, aqui Deus vê tudo. Eu quero a distância? Põe a mão em cima da distância. Pô, saiu do meu raio de ação ali, né? Então põe a mão em cima da distância. Então D igual a VT. Quer V? Põe a mão em cima do V. D sobre T. Tá beleza? Então nós temos ali o triângulozinho Deus vê tudo. Se tu quiser, um macetezinho aí para tu lembrar aí como é que se faz, né? Para calcular a distância no MRU. Beleza? Cuidem com as unidades. Função horária da posição. Olha ali, eu botei... Vou te explicar a diferença entre deslocamento e posição, pessoal, tá? Olha só. Se D é igual a V vezes ΔT, tá? O que nós temos? D, pessoal, D, deslocamento, é um delta, é uma variação na posição. O que é um delta, professor? Delta é x final menos x inicial, tá? Então... olha só, vou te dar um exemplo. Sabe aqueles marcos quilométricos que tem lá na estrada, quando te passa na rodovia, a quilômetro 50, quilômetro 20? Aquilo são posições. Se tu está no quilômetro 400, significa que tu já andou, se deslocou 400 quilômetros? Não.
Tu está numa posição que chamaram quilômetro 400. Por exemplo, se a minha posição inicial é 60 quilômetros, tá? E eu estou às 14 horas. O instante é 14 horas, tá? Então, se eu tiver um telinha 15 horas, ou seja, 1 hora depois, eu estiver no quilômetro 80, eu me desloquei, ó, o meu delta de 60 para 80, eu me desloquei 20 quilômetros. Quanto delta T, hein? De 14 para 15 horas, quanto? 1 hora, então 20 quilômetros em 1 hora. No MRU, como eu sempre estou com o ponteiro no mesmo lugar, eu sempre vou andar distâncias iguais em tempos iguais. Então, mais 1 hora lá, 16 horas, eu andarei mais 20 quilômetros. E mais 1 hora, mais 20 quilômetros. Ah, mas eu sempre andarei 20 quilômetros a cada hora, mas eu posso fazer de cabeça isso. Isso, tu pode fazer de cabeça, porque MRU eu ando distâncias iguais em tempos iguais. Nessa situação aqui que eu estou colocando para vocês, eu estou andando 20 quilômetros a cada 1 hora. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma velocidade constante de 20 km por hora. Então, posição é uma coisa. Eu estava no 60, isso é posição. Agora, o delta lá, o delta X, o delta de posição de 60 para 80, 20 km a cada hora. Tá beleza, pessoal? Então, o que mais nós temos? Ali, ó, delta X de 20 km em 1 hora. Mais 20 km em mais 1 hora. Fechou? Esse é o MRU. A função horária, pessoal, a função horária é uma função, ó, o nome já está dizendo, ela te dá posição a qualquer tempo. Então, a posição futura, final, dependerá da posição inicial, da velocidade do tempo. Nesse caso particular do meu exemplo, a posição inicial é os 60 km. E a velocidade, medida em km por hora nesse exemplo, é 20 km a cada hora. Nota como é uma função. A cada instante de tempo, por exemplo, 1 hora, instante de tempo 1 hora, 1 hora após começar o meu movimento. 1 hora após, o que vai começar? 20 vezes 1, 20, mais 60, 80. 2 horas depois, onde é que eu estarei? Qual é a minha posição 2 horas depois? 2 vezes 20, 40, mais 60, 100. Então a função horária, ela sempre me dá a minha posição a qualquer tempo. Ah, então se eu quiser saber quando ele vai estar daqui 30 horas, é só botar o 30 no lugar do T? Isso. 30 vezes 20 dá 600, mais 60, 660 quilômetros. Posso do contrário? Posso. Aí eu quero saber quando e em que instante de tempo ele estará na posição 200. Então põe 200 ali. Então essa é a chamada função horária. Da função horária, olha o que nós vamos tirar da função horária. Os gráficos, importantíssimo, pessoal, importantíssimos os gráficos, tá? Como é que funcionam os gráficos? A função horária da posição X em função do tempo, olha lá, olha o que está no eixo vertical. No eixo vertical está a posição. E no eixo horizontal, ordenadas e abscissas, é assim que a matemática chama, né? Põe lá eixo Y e X. Aqui, esses caras têm um significado. Que significado é esse? Posição no tempo. Como a função x igual a x0 mais vt é uma função de primeiro grau, o que dá uma função de primeiro grau? Tu que estudou lá na matemática, tem que ter esse conhecimento básico. Uma função de primeiro grau te dá o quê? Te dá uma reta. Então, MRU, o gráfico de posição versus tempo, tem que ser uma reta. Só que não é uma reta qualquer. É uma reta inclinada. Tá vendo lá a inclinação da reta? Opa, pra cá. A inclinação da reta tá inclinada. Eu estou me confundindo que aqui é espelhado. Porque eu olho lá, tá espelhado, né? Agora, pessoal, se liga na propriedade gráfica, tá? Inclinação. Na matemática, o que é uma inclinação? Como é que tu calcula mesmo na matemática? Olha lá, vou te lembrar. Não é o delta y por delta x, lá na matemática, delta y por delta x. Só que agora, olha lá quem está no lugar do y e do x aqui. Ó, delta x por delta t. Tá? Delta x por delta t. Só que x aí é posição e t é o tempo. Delta da posição por delta tempo. O que é delta x por delta t? Delta x por delta t é a velocidade.
Então tá vendo o primeiro gráfico ali que eu coloquei, que eu já desenhei? Aquela inclinação para cima, pessoal, para cima, inclinação positiva. Ou seja, a velocidade é positiva e é constante. Tá lá, o positiva e constante. Tá? Agora, olha como, o que significa velocidade positiva, professor? Deve estar querendo perguntar, o que é velocidade positiva? Tá? Aliás, sobre perguntas, pessoal, final da aula, eu sei que deve estar gente bombando no chat, presta atenção na aula agora. E essas perguntas que vocês fizerem eu não vou ver, eu só vou ver no final da aula, beleza? Então, terminei a aula, eu vou abrir para perguntas para vocês, tá beleza? Então eu vou chegar um momento e dizer, ó, pessoal, agora eu vou abrir para perguntas, então eu vou parar a aula, não sei se, né, a gente não vai ver toda a descrição do movimento como eu falei, então no final da aula, beleza? Final da aula, tá? Então, como é que é agora? O que é velocidade positiva e constante? Eu não respondi, vou responder. Positivo e constante. As minhas posições estão aumentando. Então, se eu estou lá na freeway e eu olho as minhas posições, quilômetro 10, quilômetro 11, quilômetro 12, então minhas posições estão aumentando. Se as minhas posições estão aumentando, a minha velocidade é positiva. Agora, olha essa situação aqui. Olha esse gráfico. É um gráfico para baixo. Se o gráfico é para baixo, pessoal, nós temos velocidade negativa. Na matemática, esse gráfico tem inclinação negativa. Aqui, o que significa a inclinação? Velocidade. Então, velocidade negativa e constante. Reta sempre tem inclinações constantes. Então, esse gráfico é o gráfico de posição versus o tempo. Agora, como é que é o gráfico de velocidade? Pessoal, tem muita gente que vai fazer uma questão de gráfico e não olha o que está no eixo das abscissas e das ordenadas. O pessoal tem que olhar. O primeiro eu analisei a posição. Cada vez mais posições, velocidade positiva. Cada vez menos posições, velocidades negativas. Tá? Agora, como é o gráfico de velocidade? Me diz, como é que é a velocidade no MRU? Como é que é a velocidade? Não é sempre a mesma? Então olha lá, olha o gráfico. É uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então, a qualquer tempo, aquela velocidade é positiva e constante. Agora, olha essa situação aqui. Velocidade negativa e constante. Muito importante, pessoal, cairá gráficos na tua prova do Enem. Cairá. Não sei se vai ser um gráfico, sei lá, de movimento, se vai ser um gráfico de outra parte, sei lá, calorimetria, mas vai cair um gráfico. Já apareceu nessa parte de movimentos, já vou te mostrar. Daqui a pouco eu te mostro. Velocidade relativa. Essa relatividade, é claro, relatividade de Galileu. Olha só para lembrarmos. Móveis com o mesmo sentido. Se eu tenho um carro a 80 km por hora, tá? 80 km por hora. 80 km por hora. E tem um outro carro que vem atrás a 100 km por hora. Ambos em relação ao solo, essas velocidades. Um a 80 e um a 100 km por hora. O que está atrás a 100 não vai alcançar aquele? Esse cara aqui, que vai alcançar, esse cara, ele tem relativamente ao da frente, quanto? Quando eles têm o mesmo sentido, eu faço a subtração dos módulos das velocidades. Eu pego sempre a maior menos a menor. Ou seja, se em relação ao solo um estava a 80 km por hora e o outro estava a 100, né, perseguindo, esse de trás em relação a esse terá 20 km por hora, 100 menos 80. É a mesma situação que o da frente estivesse parado e o de trás se aproximando a 20 km por hora. Isso é chamada velocidade relativa. É entre dois móveis, relativa. Móveis com sentidos opostos. Agora, um carro a 80 km por hora e o outro carro a 100. Se eles baterem de frente, um em relação ao outro, pessoal, eu somo as velocidades. Então, 100 mais 80, relativa entre eles, 180 km por hora. Tá? Agora, como é que eu faço o encontro dos móveis? Pessoal, essa questão é clássica, a questão do encontro dos móveis. É muito fácil fazer com a velocidade relativa. Tem duas maneiras. Uma é construir a função horária de cada um dos móveis, x do móvel A e x do móvel B. Tá? E aquele x é o x igual a x0 mais vt, para cada um deles. E como eles vão se encontrar, o que vai acontecer no momento do encontro? Eles terão a mesma posição. Então, uma maneira é tu fazer via
faz a função horária do móvel A, faz a função horária do móvel B, e aí tu vai fazer o quê? Tu vai igualar as funções horárias, beleza? Agora, pessoal, a segunda maneira, que eu acho a maneira melhor, olha ali, tu pega a distância relativa, ou seja, a distância entre eles e divide pela velocidade relativa, tá? Essa maneira eu acho bem legal. Então, sei lá, aqueles dois caras, um a 80 e um a 100, né, atrás dele. Eu pego a distância entre eles, não que eles andaram em relação ao solo, entre eles e divido pela velocidade relativa. Beleza? Show de bola! Resultante. Agora, a velocidade resultante é diferente, pessoal. Velocidade resultante é a velocidade... Aí eu tenho um móvel só e mais de uma velocidade. O clássico caso de um barco em uma correnteza. Se tu estiver a favor da correnteza, nota que tem um móvel só agora. Antes, relativo eram dois. Um móvel. Pode acontecer... Se eu estou a favor da correnteza, o que vai acontecer, pessoal? Além da velocidade que o barco tem em relação às águas, a água ainda se movimenta. O que acontece se o barco ainda se movimenta? Vai acontecer que a velocidade resultante em relação às margens é a do barco mais a da correnteza. Bom, quem aí já nadou a favor da correnteza sabe o que eu estou falando. Tu dá uma, duas, três braçadas e tu, né, vai, né? Agora, nadar contra a correnteza ou subir o rio, pessoal, aí já é mais complicado. Porque se tu nada contra a correnteza, tu tem que pegar a tua velocidade resultante, a do barco em relação às águas, menos a das águas em relação às margens. Tá? E aqui tem uma questão legal, hein? Presta atenção. Perpendicular ao rio. Notem que o ângulo é de 90 graus entre a velocidade do barco e a correnteza. Então o cara está atravessando aqui, mas a correnteza está tocando o cara para o lado. E aí, como eu calculo a resultante? Pitágoras faz uma resultante vetorial. Tá? Agora, olha só, presta atenção. Como eu calculo o tempo de travessia? Olha ali, tempo de travessia. Eu pego, olha só que distância, tá? Eu pego a distância entre as margens, não é aquela distância que está na figura AB, é a distância entre as margens. E o interessante é que eu uso só a velocidade do barco, pessoal. Não interessa se tem correnteza ou se não tem. Presta atenção nisso, o tempo de travessia sempre dependerá apenas da velocidade do barco e da distância entre as margens. Não é a resultante, não depende da correnteza, usa apenas a velocidade do barco. Beleza, pessoal? Vamos ver então agora uma questãozinha do Enem de 2013 sobre movimentos de carros aí, tá? Então tem assim, antes das lombadas eletrônicas eram pintadas nas faixas das ruas para controle de velocidade dos automóveis, tá? Era pintada nas ruas. Para determinar a velocidade do automóvel. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre as distâncias percorridas e o tempo gasto para determinar a velocidade do veículo. Cronometrava-se o tempo que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros, o tempo medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo, olha só, te concentra na pergunta, o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para que a lombada eletrônica, cujo limite é 40 km por hora, sem receber uma multa, é de quanto? Então agora nós vamos ver aqui, pessoal, como é que a gente faz esse cálculo aqui, tá? Para essa questão, tá? Então vamos observar aqui, Enem 2013, eu tenho que ele quer o intervalo de tempo, Então nós temos ali o deslocamento, o movimento é uniforme, né? O aluno tem que reconhecer. Ele não falou, mas a gente reconhece que o movimento é uniforme. Deslocamento por velocidade. Bom, o que tem muito aluno que erra nesse tipo de questão? O aluno erra porque o aluno, olha o que o aluno faz. O aluno põe.
se deslocou 2, não botou unidade nenhuma, sobre 40. Não é isso que o aluno faz? Pessoal, aula passada, te liga na unidade, pessoal. Olha aqui, ó, 2 metros dividido por quilômetro por hora. Como é que eu vou achar a resposta em segundos se eu deixar essas unidades aí desse jeito, tá? Então, olha ali, ó. O que eu faço? Ó, olha o que eu faço, ó. Olha o que eu faço. Ao invés de botar 40 km por hora, eu ponho 40 dividido por 3,6 metro por segundo. Eu sei que a maioria das pessoas não põe aquela unidade ali em cima e embaixo, mas olha só, eu só quero te mostrar que metro corta com metro e vai sobrar segundos, tá? Então, o intervalo de tempo será, ó, esse 3,6 que está lá no denominador, ele vai, né, ao inverter 40 por 3,6, ele acaba passando para cima. Então, olha ali, vai ficar 2 vezes 3,6 sobre 40. E essa resposta, já cortei metro com metro, em segundos. 2 vezes 3,6 é fácil, é 7,2 por 40. Olha como é que eu vou botar o 40. Eu vou botar 4 vezes 10. 40 não é 4 vezes 10? Essa é a resposta em segundos. Porque 7,2 eu sei dividir por 4. Porque dividir por 4 é dividir por 2 e dividir por 2. E dividir por 2 e dividir por 2, olha lá. Dividir por 2, 7,2 dá 3,6. Por 2 de novo dá 1,8. E tem o 10 no denominador, segundos. E aí olha o que vai sobrar. 0,18 segundos. Tá? 0,18 segundos. Olha lá. Temos a alternativa C de Canadá. Tá? Vamos botar lá. Aqui eu também tenho um recursozinho. C de Canadá, está ali marcada a questão C de Canadá para a questão do Enem de 2013, segunda aplicação, tá, pessoal?